E agora a gente vai falar sobre essa questão que aconteceu no final de semana, um assassinato brutal que assusta, né, a todos nós brasileiros. E o ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifestou hoje sobre o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A autoridade demonstrou solidariedade aos parentes da vítima e declarou rechaçar toda forma de intolerância política. O ataque aconteceu durante as comemorações do aniversário de 50 anos de Arruda. A festa tinha o PT e o ex-presidente Lula como tema. Para conversar conosco, já está aqui na nossa live, no nosso dial, aqui no seu radinho, o Carlos Ranulfo Félix de Mello. Ele é mestre em ciência política e professor da UFMG. Vai falar com a gente sobre intolerância política. Professor, boa tarde, o senhor nos ouve bem? Boa tarde, ouço. Seja muito bem-vindo aqui ao Band News Minas, segunda edição. Professor, a gente já veio de uma campanha em 2018 muito violenta, né? A gente teve casos de intolerância, a gente teve muito caso de briga, de discussão mesmo, mais acalorada por conta de política. Esse ano parece que o negócio está piorando, assim, a gente já está em julho, a gente não começou a campanha naquela fase que ferve mais, mas a gente já tem alguns casos de intolerância e esse caso de morte. A gente teve o caso que a gente acabou de noticiar de uma deputada receber um bilhete com referências nazistas, com intolerância racial também. Qual que é o panorama que o senhor faz para a gente em relação a 2018? Esse cenário realmente piorou? Ele está mais preocupante? Olha, o cenário piorou muito. E quer dizer, não há nenhuma coincidência no fato de que todos os episódios que nós temos, desde violência virtual, que é, por exemplo, ataque a deputados, até violência física, como, por exemplo, o ataque ao juiz que autorizou a prisão do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, passando pelos ataques ao PT. Já são 5 ataques ou 4 ataques, em pouco mais teve o carro do Lula cercado, o episódio em Uberlândia, o episódio no Rio e agora esse assassinato em Foz do Iguaçu. Então, não há coincidência nesse caso. O que está acontecendo é que um dos lados da campanha presidencial está, vamos dizer assim, está se sentindo muito acuado, porque tem o risco de perda da eleição. E, de certa forma, há uma mensagem, né, desse lado, da campanha do senhor Jair Bolsonaro, que está dizendo o seguinte, que se ele perder a eleição, o Brasil vai ser destruído pelo comunismo, seja lá o que for. E aí o bolsonarismo, vamos chamar assim, esses aliados, esses eleitores mais radicais, seguidores mais radicais do senhor Bolsonaro, usam de todos os artifícios que tem. Chegamos agora no assassinato. Isso prenuncia a campanha mais violenta da história do Brasil, tirando a República Velha, né? Mas desde que nós nos redemocratizamos, as campanhas do Brasil nunca tiveram esse tipo de violência. Então nós estamos diante de um fato inédito e um fato que tem uma origem. Professor, eu vou pedir licença para a Duda só para emendar mais uma pergunta. Além disso tudo, a gente ainda tem a promessa do atual presidente de não entregar pacificamente caso perca a eleição, a não passar a faixa, né? Como a gente costuma dizer. Ele pretende, aí já tem algumas notícias de articulação com forças armadas, de questionamentos ainda não comprovados sobre a veracidade do resultado, né? Sobre a eficácia das urnas eletrônicas. Qual que é o panorama? Qual que é o espaço que ele tem na Constituição ou na lei? Ou por que ele acha que ele pode fazer isso? Trocando em miúdos. Ele não pode, né? Ele não pode. Mas o presidente da República faz muita coisa que não pode. E a justiça tem sido tolerante com ele, muitas vezes, né? Ele já participou de atos que pediu o fechamento do Supremo Tribunal, ele espalha fake news, ele faz absurdos. Ele não pode fazer nada disso. E ele não pode, por exemplo, espalhar notícias falsas sobre as urnas no Brasil. Não há nenhuma evidência de problema, nunca ninguém mostrou, nunca ninguém provou nada. E o próprio Bolsonaro, que afirma ter provas, não tem prova nenhuma. Ele não apresenta as provas. Ele não apresenta, ele mente descaradamente. Agora, ele diz, outro dia ele fez uma frase muito perigosa, que ele falou o seguinte, que ele não vai esperar as eleições. Ele falou para os seguidores dele que nós sabemos o que fazer antes das eleições, né? Isso é uma ameaça.
Isso é uma ameaça. E o que fazer antes da eleição? Será que é dar tiro? Será que é ameaçar qualquer um que se manifeste? Será que é sujar o cargo de um juiz que manda prender um ministro dele? Quer dizer, esse tipo de... Um presidente não pode ameaçar as pessoas, as instituições, e depois falar que não tem nada a ver com isso. Então, o assassinato desses dias tem tudo a ver com os sinais que o senhor Jair Bolsonaro emite insistentemente, diariamente, ao seu eleitorado. Uhum. Aqui quem vai perguntar agora para o senhor, Carlos, é Duda Ramos. Eu tenho me questionado muito sobre essa questão da polarização. Já há algum tempo a gente vê que isso também foi assimilado, esse discurso de que o Brasil está polarizado politicamente foi assimilado até mesmo pela imprensa. No entanto, a gente já teve acesso a alguns resultados de pesquisas, como do Instituto Quest, que não há um recorte na hora das perguntas, né, das respostas, na verdade, dos cidadãos que participam das pesquisas, uma demonstração de que a luta é entre o Bolsonaro e o PT, mas sim que existe uma clara diferença na opinião política do rico e do pobre. A polarização no país hoje, ela é mais política ou ela é mais de classes sociais? Olha, eu acho que até que o termo polarização é complicado, porque significaria que você tem dois polos idênticos de extremos. Não tem. Só tem um polo extremo. O outro polo está buscando se movimentar ao centro, né? A candidatura do Lula, da Tebet, são todas, qualquer uma, é situada ao centro, do centro levemente para a esquerda. E do outro lado nós temos uma polarização de extrema direita. Você fala numa sociedade polarizada quando você tem os dois extremos que estão ocupados. Então, não há bem uma polarização. Agora, o que acontece, pegando a questão que você fala das pesquisas, é que, de fato, o Bolsonaro tem uma enorme dificuldade de penetrar nos setores mais pobres, nos setores mais vulneráveis da população. Isso inclui as mulheres, que também são muito vulneráveis, embora seja a maioria, né? Assim como os pobres também são a maioria. Então, você tem... Mas isso de certa forma, há muito tempo reflete as campanhas do PT. Desde que o Bolsa Família fez sucesso, o PT é muito bem votado nos estratos de mais baixa renda, né? Então, isso não é nenhuma novidade. E não há nenhum problema nisso, né? Isso é comum em qualquer sociedade democrática. Você tem uma certa divisão eleitoral, passou a eleição, acabou. Né? Isso não significa que pobres vão odiar ricos e ricos vão odiar pobres. Isso é um absurdo. Isso apenas... E não quer dizer que todo pobre vai votar no Lula. Não. Isso são divisões eleitorais que nós temos que encarar como divisões de preferências políticas, que devem ser tratadas politicamente no voto e na conversa, e não na ameaça. Agora, para encerrar a nossa entrevista aqui, eu gostaria de saber, professor, o que a gente precisa na sociedade brasileira, e eu digo na justiça também, principalmente nela, para que esses atos e esses discursos anticivilizatórios, né, que bebem muito do neonazismo, parem, cessem de uma vez. Se não for por bem, pela consciência, né, e humanismo da população em geral, que seja pelo medo, né, de ser racista, de ser neonazista e ir em cana. O que a gente está precisando fazer? Quem que a gente precisa pressionar para que as pessoas tenham mais medo de ser neonazista e racista e machista do que liberdade? Nós precisamos fazer com que as leis sejam cumpridas mais rapidamente nesse caso. É crime ser racista, é crime a apologia ao fascismo, é crime a violência, tudo isso é crime. Agora, a estratégia que existe hoje é uma estratégia, inclusive, de intimidação das instituições. Por que se atacou o cargo do juiz? Por que se ataca sistematicamente o STF? Por que se instala na população uma desconfiança do STF, uma desconfiança do TSE? Para que uma tentativa de emparedar as instituições que deveriam coibir. Por exemplo, o Bolsonaro, desde que há muito tempo, ele já chegou a ameaçar uma deputada, todo mundo lembra disso, falou que não estrupava porque era feia. Uma declaração merecia caçar o deputado. Né? Você falar para uma pessoa que não estrupa porque ela é feia, significa o seguinte: se você fosse bonita, te estrupava. Né? Como é que você pode
pode admitir uma declaração como essa. Então, na realidade, você vai dando corda para esse tipo de... O Hitler era considerado um palhaço, até que assumiu o poder na Alemanha. Você não pode dar corda para esse tipo de coisa. As instituições têm que ser mais eficientes, mais rápidas e rigorosas nesse caso. Leis existem, a questão é aplicar. Tá aí, então, Carlos Ranulfo Félix de Mello, mestre em ciência política, professor da UFMG, falando sobre intolerância política conosco. Muito obrigada, professor Carlos Ranulfo. Um abraço para o senhor. Um abraço, disponha.